Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, contempla-me, em seu amor me apegarei. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Nessa carta, Paulo repete alguns dos ensinos que havia dado em outras ocasiões e afirma que não é cansativo para ele e é uma confirmação e segurança para os irmãos, pois a repetição confirma a verdade e nos fornece mais convicção, gerando segurança na salvação. Porém, algumas atitudes são necessárias. Em Filipos havia um grupo de judeus, pessoas religiosas, membros da igreja, que evidentemente queriam fazer parte do cristianismo e ao mesmo tempo queriam conservar o judaísmo. Paulo usou termos fortes de advertência para a igreja não cair nessa armadilha de achar que é possível viver com Cristo e a religião ao mesmo tempo. É mais ou menos o pensamento moderno que diz, mesmo Deus, diferentes igrejas. Porém, Jesus diz, um só rebanho, um só pastor, uma só igreja, um só Senhor, uma só fé. Jesus transforma nossas vidas, nos incentivando com seu exemplo, enquanto a religião vive à base de regras ensinadas por homens, que nem praticam aquilo que ensinam, como no caso dos fariseus. Portanto, o alerta, cuidado, que nesse momento é a tradução da palavra grega blepo, que significa, dentre tantas coisas, discernir ou perceber, e traz a ideia de perceber com os olhos da mente. Então ele diz, cuidado com os cães. Cães, a palavra kuon, significa uma pessoa impura e arrogante. É importante prestar atenção nesse termo, porque em Apocalipse 22:15 nos diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os judeus usavam esse termo em relação aos gentios que não se submetiam a Deus. E agora, Paulo, inspirado por Deus, está descrevendo os judeus que não se submetem a Deus do mesmo modo, pois procuravam perverter a verdade simples do Evangelho e devorar a igreja que Cristo comprara com seu próprio sangue. Jesus havia dito, não deis aos cães o que é santo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 6. Cuidado com os cães e cuidado com os maus obreiros,
que Paulo fala, cuidado com esses que praticam o mal. Paulo adverte a igreja contra pessoas ativas, obreiros que trabalham, porém espalham erros, ou como os fariseus, que queriam serem vistos pelos homens, pregam, mas não vivem de acordo com o que pregam. Obreiros que cultivam discórdias, ao invés de promoverem a paz no seio da Igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, ele diz. Ou seja, falsos judeus e agora falsos cristãos. A circuncisão, ela foi ordenada por Deus no Antigo Testamento, primeiramente a Abraão, em Gênesis 17, e marcava a aliança de Deus com seu povo no Antigo Testamento. E mais tarde esse ato foi confirmado na lei de Moisés. O mais importante era que esse ato ensinava uma lição espiritual sobre a necessidade de dedicação completa a Deus e incentivava o povo a separar-se da rebelião e entregar seus corações completamente a Deus. Mais tarde, Deus exortou seu povo no Antigo Testamento através de Moisés, dizendo em Deuteronômio 10,16: portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, mostrando que atos exteriores não têm valor perante Deus, sem uma atitude de obediência completa a Ele. No mesmo livro, no capítulo 30, verso 6, Deus diz: o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração de seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. No Novo Testamento, na Nova Aliança, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, está escrito: nele, Jesus, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo hoje, então, é a verdadeira circuncisão, que é o meio físico que marca o início da nossa aliança com Deus. Mas devemos lembrar que esse ato físico não será suficiente sem uma entrega total do nosso coração a Deus em obediência. Sem essa finalidade, tanto a circuncisão como o batismo se tornam apenas um ritual religioso, sem influência alguma na vida do pecador. Paulo advertiu os cristãos a vigiarem bem e a terem cuidado com aqueles que procuravam praticar no cristianismo um ato que não tinha mais sentido nem valor na nova aliança. Os cães e os maus obreiros eram judeus que queriam incluir a circuncisão no Evangelho, e isso não tem mais valor. Mesmo assim, devemos cuidar também, porque há muitos cães e maus obreiros hoje em dia, dizendo que o batismo não é para a salvação. E assim se colocam em oposição a Jesus, que disse: quem crer e for batizado será salvo. O batismo é para a salvação, sim. Porém, se agirmos como os judeus, que foram circuncidados e não obedeceram a Deus com todo o coração e com toda a alma durante a vida, nesses casos,
o batismo se torna ineficiente, invalidando a aliança que fizemos com Deus. Então, se você já foi batizado com o propósito correto, ensinado nas Escrituras, que é Atos 2,38, perdão dos pecados, e receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, você foi salvo naquele momento, porque o Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá para a nossa salvação. Mas continuar na salvação, para continuar na salvação, é necessário saber que antes da recompensa final, é necessário obediência completa a Deus. Como Paulo disse nessa carta, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos seguir o Evangelho hoje, entendendo que qualquer doutrina ou prática errada conduz a grandes desvios da verdade. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Não adianta conhecer a verdade sem viver a verdade. Antes da recompensa, vem a obediência. Antes da glória, vem a cruz. Que Deus te abençoe e te guarde. Em Jesus eu encontrei homem divino Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte vi.